Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor, o nosso Deus. Quem vos fala nesta oportunidade é o pastor Paulo de Lanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos aqui no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, você que ainda não curtiu, não tocou lá no sininho para receber as nossas mensagens, faça isso, compartilhe com os seus amigos, no WhatsApp, com seus contatos, no Facebook, no Twitter, no Instagram, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra do Senhor. O título do nosso resumo aula de hoje é Ética Cristã e Suicídio. Temos alguns versículos de parâmetros para a nossa aula de hoje, como Juízes 16, 28, 30, Sansão não se suicidou, mas morreu em combate. Mateus 27, 4, 5, Atos 1, 8, Judas Iscariotes, tomado de remorso, dá fim à própria vida. Salmo 100, verso 3, foi Deus quem deu a vida e, portanto, a vida pertence a Ele. Eclesiastes 3, 2, Deus é quem determina o nosso nascer e morrer. João 15, 13, o maior amor é o que entrega a vida em favor do outro. E ainda João 10, 15, Cristo entregou a sua vida por suas ovelhas. Nosso texto áureo está baseado em João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. A nossa verdade prática diz que o início e o término de nossa vida são prerrogativa exclusiva de Deus. Ou seja, só Deus pode pôr um fim à nossa vida. O homem e a mulher que foi criado à imagem e semelhança de Deus não pode determinar o tempo da sua vida. Por isso a Bíblia proíbe o suicídio. Nossa leitura como base bíblica é 1 Samuel 31, versículo 1 ao 6. Diz-nos assim a palavra de Deus. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Giboá. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, Abinadab e Amaquissuá, filhos de Saul. E a peleja agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de arma: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos e me atravesse e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de arma, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Temos aí o texto de base da matéria de hoje, a qual trata sobre o suicídio de Saul. Há dados alarmantes a respeito do suicídio. Está mais do que na hora de considerarmos esse assunto de acordo com a sinceridade que ele requer. Isso é uma indagação a mim, a você, que somos ministros do Senhor. Não é de hoje que o suicídio tem sido um fato que perpassa a realidade de muitas igrejas locais. São membros que, infelizmente, dão cabo da sua própria vida. Outros são pastores experimentados no ministério que, não suportando o sofrimento, põem fim à própria existência. Esse problema é um drama que tem ligação direta com o transtorno de humor manifestado na depressão, no transtorno de ansiedade, na esquizofrenia, dentre outros, como revelou uma pesquisa médica recente. O mais dramático é que esse transtorno tem tratamento adequado, por intermédio de medicamentos e de terapias profissionais. Ore ao Senhor e peça sabedoria do alto,
para que, se for o caso, oriente as pessoas que porventura vivem o calabouço da depressão a procurarem ajuda profissional, paralelo à terapia espiritual. Tal orientação pode salvar vidas. Então temos aqui um fato triste diante de uma realidade triste, onde pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus que dão cabo à sua vida, como Saul fez com a sua própria vida. Algo que a Bíblia proíbe. Porque, como já lemos aqui, a Bíblia diz que o Senhor é o único que tem direito de dar a vida e tirar. O Senhor é o que faz descer e subir da sepultura. Quando alguém dá cabo à sua vida, é porque ele está em desespero. É porque o sofrimento é muito grande. E ele é enganado por Satanás achando que esse sofrimento cessará quando ele morre. Só que ao contrário, quando alguém dá cabo da sua vida para se livrar do suposto sofrimento desta vida, é na verdade o momento que o sofrimento irá começar. Porque a Bíblia diz que ele será lançado no inferno. E lá no inferno, o sofrimento não será de alguns dias, de alguns anos. Não será por um tempo, mas será eternamente. Então a minha orientação a você, que está passando por problemas psicológicos e até mesmo está pensando em dar cabo à sua vida, não faça isso, porque você não cessará o seu sofrimento. Pelo contrário, você começará a sofrer a partir daí. Procure um pastor, procure a sua família, procure seus pais, procure a sua esposa, procure seu esposo, procure um médico, procure ajuda. Eu estou à disposição. Você que vai ver este meu vídeo no canal do YouTube, no Facebook ou em qualquer outro meio das redes sociais, estamos aqui para te ajudar em oração. Estamos aqui para interceder pela sua vida. Mas não faça algo que você se arrependerá pela eternidade. A introdução da lição nos diz que a expressão suicídio vem do latim sui, a si mesmo, e candere, matar ou cortar, que significa matar a si mesmo, também conhecido como morte auto-infligida, ou seja, praticada pela pessoa. Tem sido um mal silencioso e o índice de pessoas que se suicidam vem crescendo assustadoramente. Nesta lição estudaremos o mundo, seus tipos e posicionamento cristão quanto ao tema. Primeiro tópico: o suicídio nas Escrituras e no mundo. As Escrituras registram 6 casos de suicídios, 5 no Antigo Testamento e 1 no Novo. Em situações de conflito, homens se desesperam e tiram a própria vida no mundo todo. Nós veremos logo mais dados que nos mostra o número alarmante de pessoas que dão cabo à sua vida. Então eu e você, como ministro, como igreja do Senhor, não podemos, em hipótese alguma, fecharmos os olhos diante dessa realidade. No Antigo Testamento, a história de Sansão mostra que a tarefa dele era de derrotar os filisteus, Juízes 13:5. Mas ele revelou o segredo de sua força e foi preso. Decidido a cumprir sua missão na festa a Dagão, derrubou o templo sobre si e seus inimigos, Juízes 16:30. Entretanto, essa ação é vista como sacrifício de guerra e não suicídio. Por isso, Sansão aparece na lista dos heróis da fé, Hebreus 11:32-34. Outro registro é o caso de Saul e seu escudeiro. O primeiro rei de Israel rejeitou o Senhor e buscou o cultismo. 1 Samuel 28:7. Esse foi o grande mal de Saul. Deixou o Deus da verdade para se envolver na feitiçaria, para se envolver na mentira do diabo. E começou
um reinado maravilhoso, mas terminou na falência e morte premeditada sobre ele mesmo. Acuado na peleja contra os filisteus, Saul lançou-se sobre a sua própria espada, e seu auxiliar fez o mesmo. 1 Samuel 31, 4, 5. O quarto caso foi o de Atoifel, conselheiro de Abisalão, que não suportou ter o seu conselho rejeitado e se enforcou. 2 Samuel 17, 23. Quem era Atoifel? Atoifel era bisavô da Betseba, mulher de Davi e mãe de Salomão. Ele se mata porque Abisalão não escuta o seu conselho, pois ele queria matar Davi para vingar a morte que Davi havia praticado, a morte de Urias, o primeiro marido de Betseba. O quinto registro é do rei Zire, que derrotado e apavorado tirou a própria vida. 1 Reis 16, 18 e 19. Exceto Sansão, tais homens motivados pelo orgulho escolheram a morte em lugar de confiar em Deus. Aliás, podemos dizer que Sansão morreu em combate, diferente desses homens que foram covardes, não enfrentaram a luta e deram cabo à sua vida, como muitos fazem hoje em dia. No Novo Testamento, o mais emblemático caso é o suicídio de Judas Iscariotes. Ele fizera parte do colégio do apostólico, Lucas 6, versículo 16. Sua função de tesoureiro requeria integridade, João 13, 29. No entanto, ele furtava as ofertas que eram lançadas na bolsa, João 12, 6. Sua ambição por dinheiro foi uma das motivações para entregar Jesus, Marcos 4, 14, 11, melhor dizendo. Culpado por trair o inocente, enforcou-se, Mateus 27, 4, 5. E como resultado, precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Atos 1, 18. Cristo já o tinha alertado. Ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Marcos 14, 21. Porém, Judas não resistiu ao diabo, nem teve humildade para buscar o perdão do Senhor. Ele preferiu o suicídio a corrigir o erro. Em nossos dias, a banalização da vida e da fé tem contribuído para comportamentos similares e consequente queda espiritual de pessoas. Judas errou, sim, quando entregou o Senhor Jesus, mas isto era cumprimento das Escrituras. Só que Judas podia também se arrepender, como Pedro, que negou Jesus por 3 vezes veementemente e se arrependeu e alcançou o perdão do Senhor. Só que Judas, em vez de se arrepender, ele apenas sente remorso. E sentir remorso é diferente de arrependimento. Tem muitas pessoas que eles sentem remorso pelo erro, pelo engano, pela mentira, mas nunca se arrepende. E esses não alcançam a misericórdia do Senhor, porque só alcança a misericórdia do Senhor quem se arrepende de verdade. O suicídio no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as mortes por suicídio aumentaram 60% nas últimas 5 décadas. Quase 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos, e cerca de outras 20 milhões tentam ou pensam em suicídio. Então veja que o número é grande por demais. Para cada suicídio, cerca de 6 a 10 outras pessoas são diretamente afetadas. Ou seja, aquela pessoa que morre para supostamente livrar-se de um problema, traz um problema muito grande para a sua família, porque deixa órfão pai, deixa órfão filhos, deixa órfão mulher, deixa órfão esposo, deixa órfão amigos que vão chorar a sua morte. Então, aquele que supostamente estava cessando
o sofrimento vai, na verdade, começar um outro sofrimento e ainda fará com que muitas outras pessoas sofram. Na maioria dos países desenvolvidos, o suicídio é a primeira causa de morte não natural. Desde 2015, as autoridades iniciaram o movimento Setembro Amarelo, que é estimulado pela Associação Internacional pela Prevenção do Suicídio. O movimento consiste em sinalizar locais públicos com faixas ou símbolos amarelo para alertar as pessoas desta terrível consequência. O que leva o homem e a mulher a se suicidar é não adorar o Senhor de verdade, é não lançar sobre o Senhor a sua ansiedade, é não recorrer ao Senhor, que é o seu grande ajudador, como a palavra de Deus nos orienta, pois a Bíblia manda lançar todas as ansiedades sobre o Senhor, e não na morte. 1 João 1,7, 1 Pedro 5,7. A palavra de Deus nos incentiva a exercitar a fé, colocando sobre Deus os nossos cuidados, ansiedades e sofrimento. Então, a Bíblia ela nos orienta a buscarmos ao Senhor, a estarmos com a nossa vida escondida inteiramente no Senhor, porque o Senhor é o que nos socorre em todo momento. Tópico 2, os tipos de suicídio. Vamos entender agora quais são os tipos de suicídio. Os tipos de suicídios podem ser classificados em convencional, pessoal e sacrificial. Nesse tópico veremos suas principais explicações. Suicídio convencional. Dá-se o nome de convencional ao suicídio provocado pela tradição cultural ou coerção do grupo social. Entre os esquimós, por exemplo, é tolerado e esperado o suicídio de incapacitados e idosos. No Japão, a prática do Haren-Hirin expressava o orgulho do suicida em escapar de alguma situação intolerável e era visto como um ato de nobreza. Em maio de 2007, a ser investigado por corrupção, o ministro da Agricultura do Japão sentiu-se extremamente envergonhado e cometeu suicídio por enforcamento. Em 2014, a taxa média de suicídio no Japão era de 70 pessoas por dia. Especialistas costumam citar a antiga tradição de suicídio em nome da honra, para explicar que razões culturais tornaram os japoneses mais propensos à morte auto-infligida. Que honra? Honra? Isso é a maior covardia que o homem e a mulher podem cometer se matando. Não tem honra em você se suicidar. Honra é você cumprir com o seu dever de homem, de pai, de mãe, de mulher. Não se matar. Porque não se foge do problema se matando. Não acaba o problema se matando, como nós já dissemos. Ao contrário, é aí que o problema vai aumentar. Aí que o sofrimento vai aumentar. Se você achou que 10, 20, 30 anos aqui de sofrimento é intolerável, imagina sofrer eternamente no inferno. Porque é para lá que vai quem se mata. E quem diz isso? Pastor Paulo? Não. A Bíblia. A palavra do Senhor. Então não tem honra. Tem covardia para quem se mata. Suicídio pessoal. Praticado por iniciativa individual, sem influência de tradição cultural. As motivações para esse tipo de suicídio são variadas e muitas vezes não é possível apontar causa aparente. Contudo, o suicídio é considerado uma fuga radical e permanente dos problemas da vida, tais como dificuldades financeiras, desilusões amorosas, sentimento de culpa, depressão, neurose, desequilíbrios mentais e espirituais e outros. Ou seja, a pessoa quer fugir de uma situação que é desfavorável a ele, mas que na verdade o levará a outra situação que será eternamente desfavorável, como já falamos. Tais pessoas desprovidas da fé e de esperança em um ato de desespero atentam contra a própria vida. Dados oficiais indicam que 32 brasileiros cometem suicídio a cada dia. Esse índice é superior a mortes causadas pela AIDS e pela maior parte dos tipos de câncer. Olha que coisa terrível.
Suicídio mata mais do que o câncer e a AIDS. Veja se eu e você, como ministro, como igreja do Senhor, não temos algo na nossa mão para fazer. Suicídio sacrificial, também conhecido como morte em prol dos outros. Trata-se de tentativa altruísta de alguém salvar a vida além da sua própria. Neste caso, enquadra-se os bombeiros, que ao entrar no fogo, acaba morrendo como resultado de sua ação, ou salva-vidas que se afoga ao entrar na água para salvar outro. Também o profissional ou voluntário que perde a vida combatendo o crime ou socorrendo as vítimas de acidente de emergência. Nessa circunstância, a morte de quem arrisca a vida em favor do próximo não é suicídio, mas um ato de amor, né? Porque ele está dando a sua vida no lugar daquela pessoa, como o próprio Cristo fez. Que Cristo disse que ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. O próprio Senhor Jesus entregou a vida dele por nós, por meio de um sacrifício amoroso. João 10:15. Tem o subsídio teológico que nos conta uma história sobre o suicídio de Abimeleque, por arrogância e por prepotência. Quem era Abimeleque? Abimeleque tornou-se rei após matar os seus irmãos e após um dos seus irmãos que sobreviveu à chacina, Jotão, aparece e entrega todos os planos de Abimeleque e mostra ao povo que Abimeleque era um usurpador do trono. E quando Abimeleque, acuado, se vai para a batalha com os soldados, uma mulher atira uma pedra de moinho sobre a sua cabeça que racha o seu crânio. Quando o seu crânio é rachado, antes dele morrer, ele pede para que o seu escudeiro de arma o mate. Para quê? Para que porventura não dissesse que Abimeleque havia morrido pela mão de uma mulher. Ou seja, o orgulho, a vaidade, a arrogância fez este rei se matar, morrer antes da hora, pela arrogância. E muitos nos nossos dias têm feito a mesma coisa. Muitas pessoas se matam por uma dívida, como vimos aqui, que ele não pode pagar, por uma traição da mulher, por uma traição do esposo, pela revolta na casa dos pais. Muitos se matam por vergonha, mas na verdade, por arrogância, por soberba. Porque se ele tivesse, ela, caráter de verdade, ele não praticaria o suicídio, mas entregaria a sua vida ao Senhor. O posicionamento cristão para o suicídio. A posição teológica e a ética do cristão são desfavoráveis à prática do suicídio, para afrontar a soberania divina. Primeiro posicionamento teológico. O cristão se posiciona contra o suicídio, fundamentado no 6º mandamento do Decálogo: não matarás, Êxodo 20:13. O princípio que proíbe o homem de assassinar, o outro também o proíbe de assassinar a si mesmo. A vida humana é uma dádiva divina e, portanto, pertence a Deus. Salmo 100, verso 3. O Criador é quem determina o início e o término da vida, e não a criatura. Eclesiastes 3:2. É Deus quem estabelece quando e como a vida deve cessar, seja por doenças, velhices ou acidente. Por conseguinte, o fim da vida está sobre a presciência e soberania divina, não sobre a autoridade do homem ou da mulher. Não somos nós que decidimos até quando devemos viver, quando deve cessar o sofrimento, quando deve acabar o sofrimento. Não. Deus, ele sabe todas as coisas. Deus é soberano.
E a Bíblia nos diz que Deus não nos dá prova maior do que aquela que podemos suportar. Se você está passando por prova, por luta, saiba que Deus sabe que você pode suportar. E a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então não adianta dizer que Deus está te provando e te tentando. Muitas das vezes a Bíblia diz que nós somos engordados pelas nossas próprias concupiscências, pelo nosso próprio pecado. E outra, a gente colhe o que a gente planta. Então não adianta querer justificar o Senhor. Não seja arrogante, não seja covarde. Assuma o seu problema, a sua dificuldade, vença a sua luta, mas não ponha fim à sua vida achando que você ponhará fim ao sofrimento, que, como já dissemos, ao contrário, é a partir do seu suicídio que você vai começar a sofrer e vai sofrer eternamente no inferno. O posicionamento ético. A posição da ética cristã é contrária ao suicídio pelos seguintes princípios, motivos. Temos aqui alguns motivos, porque não é ético o suicídio. Primeiro, o suicídio implica em banalizar a vida e afrontar a soberania divina. Segundo, o suicídio viola o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Terceiro, o suicídio é um ato egoísta de quem pensa em aliviar seu sofrimento sem se importar com os outros. 4. Suicidar-se denota inversão dos valores da vida e falta de confiança em Deus. 5. O suicídio é um gesto de ingratidão que interrompe o ciclo e a missão da vida outorgada por Deus. Então aí está 5 pontos fundamentais, porque não apoiamos o suicídio e não podemos aceitar o suicídio em hipótese alguma. Porque o suicídio nunca será o meio de findar o sofrimento, mas sim de começar o sofrimento eternamente, longe da presença de Deus, lançado no lago de fogo do inferno, para ser atormentado com o diabo. Merce dessa posição, a igreja precisa ajudar as pessoas a não sucumbirem diante deste mal. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja. E precisamos orientar as pessoas da nossa igreja. Precisamos orientar os nossos amigos no trabalho, na faculdade, na escola, na rua. Que o suicídio não é o melhor caminho. Que o suicídio não é alívio de sofrimento. Ao contrário, começa o sofrimento. Eu estou batendo muito nessa tecla porque isso precisa ficar gravado na sua mente. Nós somos a igreja do Senhor. Temos que pregar o amor, mas além de pregar o amor, temos que viver o amor. Porque não adianta simplesmente em palavras dizermos que amamos e depois no pensamento ou por trás nós apunhalamos. Eu e você, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, aquela que foi comprada e remida pelo precioso sangue do Cordeiro, tem a incumbência de salvar essas pessoas do inferno. Tem que salvar essas pessoas de cometer o suicídio antes que seja tarde demais para eles. Amém? Conclusão. O aumento do suicídio é resultado da ideologia que enaltece a criatura em lugar do Criador. Ou seja, o homem se acha superior ao Criador, que é o Criador da sua vida. Ele se enaltece, ele se ensoberbece, ele se acha grande, ele se acha o dono da sua vida a ponto até mesmo de dar cabo à sua vida. Quando o homem invoca a autonomia sobre o próprio corpo e a vida, desprezando e afrontando a soberania divina, graves e funestas consequências ocorrem. A vida só tem sentido quando está sob o controle irrestrito de seu Criador. Isaías capítulo 41, versículo 13. A nossa vida só tem sentido quando ela está debaixo
das mãos do Senhor, quando ela recebe a proteção do Senhor. Só quando estamos guardados no Senhor, a nossa vida tem sentido. E quando a pessoa está com a sua vida escondida em Deus, quando a pessoa está com a sua vida guardada em Deus, ele não comete suicídio. Por mais que ele esteja desesperado, por mais que ele esteja angustiado, por mais que ele esteja depressivo, ele vai correr aos pés da cruz. Ele vai olhar para o Senhor, ele vai procurar ajuda, ele vai procurar os profissionais. Ele não vai ouvir a voz do diabo. Ele não vai deixar o diabo dominar a sua mente. Só comete suicídio quem entrega a sua mente para ouvir a voz do diabo. Porque Deus não quer que o homem morra tirando a sua própria vida. A Bíblia diz que Deus veio e nos deu vida e vida com abundância. O único que quer cessar a vida do homem e da mulher é o diabo, pois a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E pasme, que ele tem feito isso muito bem. Ele tem cumprido o seu papel. Mas eu e você, como igreja, precisamos mudar essa história. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo, Telanhese, São Paulo, Jundiaí. Convido você, que ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva. Digite Paulo.Telanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor, a levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de alerta, como essa aqui, que estamos falando sobre o suicídio. O nosso canal é para ajudar as pessoas, as famílias. Temos matérias aqui para casais, temos matérias sobre religiões, temos resumo da escola bíblica toda semana. Amém? Compartilhe com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, curta, se inscreva. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.